Boa noite para todo mundo. Hoje é dia 28 de junho de 2023 e vamos para o resumão do dia, pessoal. Começando pela Ásia, as bolsas por lá fecharam mistas, tá? Cada um com seu drive específico, na verdade. Por exemplo, a bolsa da Austrália fechou com mais de 1% de alta, motivada aí pelo dado de inflação que saiu por lá e que veio muito fraco, veio abaixo do esperado e abaixo das expectativas. E isso, pessoal, lá na Austrália, eles estão há uma semana da decisão de política monetária deles. Então, neste contexto, os investidores passaram a acreditar que na reunião da semana que vem não vai ter aumento de juros por lá. E quando os juros não sobem, a bolsa sobe. Então, a bolsa por lá acabou fechando no positivo, né? Agora, por exemplo, as bolsas da China, elas já fecharam levemente negativas. Por quê? Ontem saíram dados de lucros de empresas industriais na China e veio muito ruim. Esse mês houve uma queda de 12% nos lucros. Lembrando que o número do mês passado era uma queda também, mas de 6%. E no ano essa queda é de 18%. Por um lado é ruim, fez com que as bolsas na China acabassem fechando no negativo aí. Por outro, se a gente casa essa informação com a fala do primeiro-ministro chinês de ontem, o Li Qiang, em que ele diz que ele acredita fortemente que a China vai sim conseguir entregar um crescimento de 5% ainda este ano, nem que para isso o governo chinês e o Banco Central chinês tem que tem que adotar medidas mais eficazes de estímulo à economia. Então, vê-se por esse indicador de ontem que talvez o governo tenha que dar estímulos aí para a economia e o minério de ferro olhou para isso, pessoal. Então, o minério de ferro, mesmo nesse cenário, ele acaba fechando aí no positivo, tá? O petróleo, que hoje de manhã ele estava bem dentro da estabilidade, acaba positivando ao longo do dia também. Mas nós temos commodities aí, então, ao longo do dia de hoje, no cenário positivo. Ok? Bom, indo agora para as bolsas da Europa, pessoal, as bolsas da Europa hoje fecharam bastante positivas. Vale lembrar que durante o rally de alta de ontem das bolsas dos Estados Unidos, as bolsas da Europa já estavam fechadas. Então elas refletem essa positividade americana de ontem no pregão de hoje. Então elas acabam ficando bem positivas aí. De um modo geral, as bolsas da Europa inteiras no positivo. Ok? Especificamente aí sobre a Europa, especificamente não, mas na Europa, em Portugal, a gente teve um evento hoje que eu comentei com vocês na agenda econômica sobre o encontro dos principais presidentes do Banco Central do mundo. Então a gente teve o presidente do Banco Central americano, o Jerome Powell, o do Reino Unido, o Andrew Bailey, da Europa, que é a Christine Lagarde, e do Japão, que é o caso Ueda. Então eles se juntaram. E aí teve um debate, teve um painel, eu até acompanhei, assim, foi bem... A entrevistadora estava bem incisiva ali em tentar coletar algum deslize deles. Mas, enfim, foi até desagradável no final das contas. Mas, enfim, o que eles disseram, pessoal? Eles disseram assim, eles reforçaram o que já vem sendo dito. O Jerome Powell, presidente do Banco Central americano, reforçou o quê? Ele acredita em possíveis mais 2 altas de juros nos Estados Unidos, diz que a meta de inflação de 2% provavelmente não vai ser atingida nem este ano, nem no ano que vem, só em 2025. Informou que sim, é possível que altas de juros consecutivas voltem a acontecer nos Estados Unidos, tá? Para o controle da inflação. A Christine Lagarde, presidente do Banco Central da zona do euro, foi na mesma linha de que a inflação não está controlada, de que é preciso controlar, que não é momento de se discutir, revisar a meta da inflação, isso na fala deles. Não é momento de perseguir a meta de inflação que foi estabelecida lá atrás por cada banco central, né? Então, assim, eles tiveram discursos duros aí em relação ao combate à inflação. Isso acabou minando aí a qualquer possível positividade ou mais um dia de rally nas bolsas dos Estados Unidos, tá, pessoal? Então elas fecham dentro da neutralidade. O S&P fecha negativo, mas 0,04% negativo, é praticamente no 0 a 0, tá? A Nasdaq acabou fechando mais no positivo. Deixa eu falar o número aqui para vocês. 0,27 positivo e o Dow Jones 0,22. Como o S&P é uma composição negativo, né? Como o S&P é uma composição dos dois, ele acaba ficando aí no 0 a 0, ok? Então é isso. Então teve esse evento lá em Portugal. Não contaminou as bolsas da Europa, porque na verdade elas estão surfando o rally de ontem ainda, do americano, tá? Mas hoje a bolsa dos Estados Unidos ficou super dentro da neutralidade e agora a gente vai vir aqui pro Brasil. Bom, aqui no Brasil, pessoal, tanto a nossa bolsa descorrelacionou mais um dia do mundo, tá? Ela
passa por mais um dia de realização, tá? Existem alguns especialistas apontando que essa realização tem a ver com o indicador negativo da China, e como a China é o nosso maior parceiro comercial, acaba impactando aqui também, mas, enfim, minha opinião, meu posicionamento sobre isso eu não concordo. Afinal de contas, as commodities estão positivas no dia de hoje. A nossa bolsa é basicamente commodities, né? Na verdade, essa realização, ela está muito mais correlacionada à semana que a gente está vivendo, né? Fechamento de mês, fechamento semestral, fechamento trimestral. Quem está com lucro, põe lucro no bolso, né? Porque as bolsas no mundo hoje estavam positivas. Então, a gente teve mais um dia de realização aí. Vale lembrar, pessoal, que mesmo com esses dias de realização da nossa bolsa, a nossa bolsa vai fechar o mês muito positiva, tá? Então não é uma negatividade que mudou o cenário, Brasília está estressando com alguma coisa, não é isso, não é esse o caso. Nós vamos fechar o mês ainda, assim, dado que nada vai acontecer de muito catastrófico até sexta-feira, a gente vai fechar o mês e a bolsa vai fechar o mês bem positiva, tá? E o dólar também hoje no positivo, mas em relação ao dólar, a gente tem um contexto positivo de dólar no mundo. Claro que o dólar no mundo não ficou tão positivo quanto o nosso dólar, mas a gente, assim, houve um processo de realização dado o tamanho da queda do dólar esse mês, mas também a gente também teve uma questão de contexto mundial mantendo o nosso dólar aí no positivo, ok? Então por aqui a gente teve bolsa negativa, dólar positivo, bolsa descorrelacionada do mundo, o dólar estava correlacionado com o mundo, mas ele acabou se realizando de uma maneira mais exagerada, ok? Bom, especificamente aqui sobre o Brasil, pessoal, existe uma expectativa da votação da reforma tributária na Câmara. Vale lembrar, pessoal, o governo tem sinalizado que eles estão muito confiantes, o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, tem sinalizado que eles estão muito confiantes em relação a essa votação, que eles inclusive acreditam que eles já tenham 400 votos para passar a reforma tributária e precisa só de 308 e tal, então assim, eles estão muito positivos. O ponto é que provavelmente vai ser votado na semana que vem, a gente vai ter que acompanhar isso de perto. O ponto é, pessoal, que a gente não conhece o texto. Então, assim, por mais que tenha os 400 votos, que vai ter uma reforma tributária no Brasil, e aí? Né, como é que é esse texto, né? É um texto coerente, não é? Então, assim, o texto ainda é desconhecido, ok? Bom, além disso, também é esperada a votação do arcabouço fiscal na Câmara, lembrando que ele foi votado na Câmara, aí passaram para o Senado. Aí o Senado modificou o texto, aí como houve modificação, ele não vai direto para o presidente. Ele volta para a Câmara fazer uma nova votação, e aí sim, o texto que for votado aqui já vai direto para o presidente. Ele aceitando ou não as mudanças em que o Senado fez. Ok? Isso deve acontecer aí na semana que vem, a gente vai ter que acompanhar de perto. No mais, pessoal, o que nós vamos fazer é acompanhar o que vai acontecer amanhã. Amanhã tem reunião no Brasil aqui, né? Amanhã tem reunião do Conselho Monetário Nacional, em que se reúnem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e o presidente do Banco Central Brasileiro, Roberto Campos Neto. Este é o Conselho Monetário Nacional do país. Eles se reúnem e nesta reunião de junho é discutida a meta da inflação. E o mercado vai esperar, vai esperar assim, caso eles mudem a nossa meta de inflação de 3%, isso pode gerar um estresse no mercado, mas a expectativa é muito baixa. A expectativa é que, mesmo porque assim, a gente está tendo um processo desinflacionário, né? Nossa inflação aí, o IPCA 15 veio 3,8, se eu não me engano, que eu mostrei para vocês, não foi? Então, assim, está muito próximo para poder mexer nessa meta agora. Isso geraria um estresse no mercado. A discussão aqui é que eles mudem o horizonte de atingimento da meta de um ano para um horizonte contínuo, que é usado em outros países já, essa métrica, como por exemplo nos Estados Unidos. Então, assim, esse evento de amanhã, o mercado prefere que ele passe para ter certeza de que não vai ter essa alteração da meta, e isso vai ser acompanhado de perto, e a gente vai ver talvez um alívio do mercado, caso isto não estresse o mercado. Ok? Mas no mais é isto, espero ter aproveitado as movimentações de hoje, foram movimentações bem interessantes aí, principalmente no dólar. E até mais, um beijo e até amanhã.